Gente, me chamo Angélica, né? Sou professora da rede estadual e do município de Parnamirim. Recebi um convite incrível para participar da produção do material. Fiquei muito feliz com o convite, né? Eu espero que, de alguma forma, vocês já tenham tido contato com o material, porque ele está nas escolas desde o ano passado, tá certo? Mas já chegou mais para o finalzinho, então acredito que no ano de 2026 vocês vão conseguir fazer melhor proveito dele. Então, deixa eu só fazer minha autodescrição, certo, gente? Eu sou uma mulher branca, tá? De cabelo liso, com algumas mechas, talvez não esteja dando para ver porque molhei o cabelo, né? Bom para dar uma acordada de manhã cedo. Uso óculos de grau, né? Grande, puxado para o tom marrom. Estou com a blusa branca com listas azuis, tá certo? Então é isso, vamos lá iniciar nossa apresentação do material maravilhoso que a gente produziu com muito carinho, pensando nas crianças e nos profissionais de educação, tá? Da rede municipal de Natal. Então vamos lá. O livro, tá? Ele valoriza a história, a cultura e a tradição de Natal, né? É um livro voltado realmente para a nossa cidade, para esse pertencimento, nossa cidade natal. Nós moramos aqui, é nossa cidade, né? Incentiva muito esse sentimento de pertencer, né? Vai trazer história, cultura, geografia, né? Tem muita coisa bacana no livro, né? Com um pensamento crítico também, de forma acessível às crianças, porque a gente não pode esquecer que nós estamos trabalhando com crianças, né? Então, sempre vai ser prioridade, é levar informação de qualidade, mas sempre levando em consideração que são crianças, né? E a abordagem, o tempo todo, ela é interdisciplinar, né? Muito baseada nessa aprendizagem significativa, né? Dos estudantes. Eu acredito que a gente, reforçando, né, tanto a interdisciplinaridade quanto essa questão da aprendizagem significativa, a gente consegue uma maior fixação, né, do que foi passado, do que foi apresentado durante as aulas, do que foi trabalhado. E aí eu trago para vocês, né, essa citação de Fazenda 2011, que traz essa questão da interdisciplinaridade, né, que aí ele traz, né, depende basicamente da substituição da concepção fragmentária, né, que ainda é muito forte, né, e eu não vou dizer para vocês que eu tenho uma receita de bolo para acabar de vez com essa fragmentação, né? Com essas caixinhas dos componentes curriculares. Nesse horário eu dou aula de português, nesse horário eu dou aula de matemática, nesse aqui eu dou aula de geografia. Mas o livro é um caminho para a gente tentar amenizar essa realidade, né? E aí ela é um pouco mais simples de ser desconstruída por nós, professores polivalentes, do que com os professores, né, das áreas. E eu sei bem isso porque eu sou graduada em geografia, eu sou licenciada e sou pedagoga. Então eu vivi as duas realidades, né? Nós, como polivalentes, a gente consegue quebrar um pouquinho mais esse cenário, porque nós ficamos responsáveis por todos os componentes curriculares, né? Então fica um pouco mais fácil, né? Estou dizendo que a gente vai conseguir sempre fazer, mas é um caminho muito bacana, né? E depois que a gente pega ali o fio da meada, as coisas acontecem lindamente dentro de sala de aula, tá? Não estou aqui para romantizar, né? Estive em sala de aula durante bastante tempo, conheço todas as dificuldades, trabalhei em escolas mais na periferia, hoje estou na escola numa localização mais privilegiada e a gente sabe que isso faz diferença, né? Mas aí eu já estive dentro das duas situações e tentei tocar esse trabalho interdisciplinar, né? E aí trago também a questão da aprendizagem significativa. Eu trouxe Castelar e Vilhena e não Ausubel, né, que é o grande precursor, só para vocês perceberem que outros estudiosos de outras áreas de conhecimento também têm essa perspectiva, né, do ensino associado ao cotidiano, né, que implica pensar, sentir, atuar aspectos que integrados conseguem uma aprendizagem significativa, na qual o aluno se sente sujeito do seu próprio aprendizado, né? E aí essa fixação do que ele aprendeu, do que foi apresentado a ele, né, com o que ele traz da vivência, faz com que isso fique, ó, aqui gravado. É mais difícil de esquecer, né? E aí a gente traz como proposta para vocês, né, para esse encadeamento de forma mais facilitada, né,
o livro Raízes e Encantos. A gente vai trabalhar hoje, né? Nós vamos nos voltar para esse do quarto e quinto ano, tá? Que é o público que eu acredito que tenha se inscrito aqui no minicurso. Mas ele tem 3, tá? Tem o primeiro, que é do primeiro ao terceiro ano, esse do quarto ao quinto, e tem o terceiro livro, que é para os anos finais do ensino fundamental. A gente organizou de forma crescente na complexidade do que é trabalhado, do que é trazido no livro, tá? Então, é como se fosse uma escadinha, um degrauzinho que ele fosse subindo nos conhecimentos. Não é uma visão mais simplista, certo? A gente vai ficando mais complexo de acordo com que eles vão evoluindo dentro aí do ensino fundamental. É um material muito bonito, com imagens muito bonitas, um material de muita qualidade, né? Eu acredito que as crianças vão gostar muito de ter em mãos, né? E é um conteúdo interativo, tem texto, mas também tem muita imagem, né? Tem a interação com os QR Codes, que dá acesso a páginas, a jogos, a vídeos, né? Então é um material que encanta, né? Que vai chamar a atenção das crianças. E aí, o livro do quarto ao quinto ano, ele está dividido em 8 temas, tá? A nossa cidade, nosso povo, nossos marcos, nossas memórias, nossa democracia, nossos encantos, nossa sustentabilidade e nossos compromissos. Eu fiquei responsável diretamente pelo primeiro e o segundo, certo tema. Então, eu vou me aprofundar mais nesses 2. E aí eu trago para vocês, né, essa capinha inicial do tema 1, nossa cidade. Então, vamos lá. Na primeira divisão, tá, do nossa cidade, ele já traz uma inquietação, que aí dá asas para a imaginação dentro de sala de aula, né? Natal, nossa terra no mundo. Mas que terra é essa, né? Aí a gente vê a polissemia, a gente já começa uma discussão pelo o nome da divisão, né? Pela parte. E aí, essa terra é terra-areia, é terra planeta Terra, é terra de pertencimento da minha cidade natal. Então, é um livro que não vai deixar o professor engessado, né? A gente consegue ir além do que está escrito no material, né? E como eu disse para vocês, é um livro extremamente interativo. Tem os QR Codes, né? Tem os jogos, tem atividades como caça-palavras, cruzadinhas, tem pintura, tá? Então, as crianças ficam o tempo todo tendo acesso a um conteúdo, a um texto de qualidade, e logo em seguida tem uma série de atividades interativas. Então, o tempo todo eles estarão em movimentos, tá? E o professor também, para ir aí cumprindo com as atividades. E o livro é legal porque assim, você não precisa trabalhar ele naquela rigidez. 1, 2, 3 e na sequência. O professor pode adequar o que está sendo trabalhado em sala de aula, né? Se de repente começar ali pelo 1 não é mais interessante, mas o tema que está tratando lá no 8 for mais naquele momento, eu corro lá para o 8 e depois eu posso voltar, né? A gente não tem essa coisa fechada de ter uma sequência. Então, fiquem muito à vontade para adequar o que vocês estão trabalhando, a realidade da sala de aula, tá? Ao ambiente que vocês estão. E aí tem muito uso das TEDx. E aí a gente se sentiu bem à vontade para explorar, né, um pouco mais, porque a maioria das escolas da rede municipal tem acesso, né, a equipamentos tecnológicos. Tem os tablets, tem as lousas, tá? Depois vocês podem me confirmar. Então, vocês conseguem trabalhar de forma mais interativa, utilizando as tecnologias. Então, é um livro bem nessa pegada, tá? E agora, com a BNCC da computação, né, que a gente até elaborou o livro antes da saída dela oficial, vocês vão ver que muita coisa casa, assim, que dá muito certo, que torna o conteúdo mais atrativo. Porque a gente não está mais falando da minha geração, né, de alguns anos atrás, né? A gente está falando de uma nova geração, uma geração mais conectada, que a atenção mais curta e que a gente vem sentindo isso em sala de aula. Então, o livro vai ser esse parceiro, tá? Nessa quebra. Conteúdo, texto, leitura, gênero textual, mas depois tem um vídeo, tem um jogo interativo,
tá? Para que os meninos não se dispersem com tanta facilidade. E aí, de fato, a gente consegue trabalhar de forma interdisciplinar. Eu vou estar vendo lá algo mais voltado para a geografia, mas aí, de repente, tem uma atividade de língua portuguesa, traz um conhecimento de matemática, né? Vem algo relacionado à arte, né? Então, o tempo todo os meninos vão estar imersos nessa questão da interdisciplinaridade. Aí tem um videozinho do show da Luna, que é bem no início, lá do tema 1, que é quando a gente está falando da Via Láctea, porque a gente traz um recorte da Via Láctea até chegar em Natal, né? E o solzinho, ele anuncia essa viagem, né? Aí vocês falam, nossa, show da Luna para quarto e para quinto. Gente, eles adoram, né? E o que Luna e o irmão falam, com a ajuda lá do parceiro deles, é muito bacana, é muito legal, né? Logo em seguida, quando falam-se dos astros, o que são astros, né? Aí a gente traz o quadro de Van Gogh, né? E aí tem uma atividade voltada para ele. Os meninos vão reproduzir, mas não o quadro, né? A noite aí estrelada. Eles vão reproduzir o que eles estão vendo da janela da casa deles à noite. Será que são as mesmas estrelas? Será que é o mesmo céu da França? Né? E aí a gente consegue deixar essa discussão mais complexa. Mas, professora, onde fica a França? A França fica no Brasil, está pertinho de Natal, então já vai dando, né, vai ampliando o conteúdo de acordo também com a curiosidade das crianças. E aí, falando de atividades mais interativas, a gente também tem essa questão das atividades, né? Tem no site do IBGE Criança esses quebra-cabeças que são interativos, né? As crianças movimentam as pecinhas. E aí eu consigo montar o Brasil com os estados, aí tem os continentes, tem apenas a América do Sul, para que as crianças também vão entendendo. E não é fácil esse processo, gente. Saber o que é um país, saber o que é um estado, saber o que é uma cidade, saber o que é um bairro, isso é muito complexo. Tem adultos que até hoje têm dificuldade, né? Imagino crianças. Então, esse tem que ser um processo muito bem feito. A gente precisa criar estratégias para que tenha esse entendimento. Inúmeras vezes eu começava esse entendimento no próprio cabeçalho, no início da aula. Pessoal, nós estamos em que cidade? Aí, com o tempo, eles já pegavam Natal. Mas me diga uma coisa, pessoal: Natal é a capital de que estado? Aí eles pensavam, pensavam. Rio Grande do Norte, professora, a gente já falou sobre isso. E o Rio Grande do Norte? Onde ele está localizado? Em que país? Ah, professora, aí é fácil, a gente está no Brasil, né? Então, essa discussão eu sempre fazia, né? Todos os dias, até conseguir perceber o entendimento na maioria da sala, né? A mesma coisa a gente faz com a data, com o calendário, tem que fazer parte da rotina para que eles consigam ter essa noção o quanto antes, né? Para que depois, na vida adulta, isso seja mais fácil. Não é que a gente vá memorizar todos os países, todos os estados. Não, não é isso. É para ter noção mesmo de localização geográfica, que é importante. E aí, para auxiliar nesse sentido, uma das atividades é justamente essa, é que eles consigam saber o nome da rua, da travessa, da avenida em que moram. Mas, professora, qual a diferença da rua para a travessa, para a avenida? Então, aí eu já tenho uma discussão também, né, por causa de 3 palavrinhas aí. Né? Professora, eu moro numa rua, mas eu moro numa avenida. E aí, a rua é mais tranquila ou não? Ou é a avenida que é mais movimentada? Por que será que é a avenida? Transita mais carro, é mais larga? E o que é uma travessa, professora? Muitos não vão nem saber o que é uma travessa, né? Mas em bairros mais periféricos é muito comum a morada em travessas. Eu morei em uma travessa, né? Eu sou essa criança que vem da periferia. Então, são ruas mais estreitas, que às vezes não tem saída, né? Algumas têm. A que eu morava tinha saída, era estreitinha, mas ela tem entrada e saída. Mas não era bem menor do que a rua que eu tinha logo acima, que tinha mão e contramão, tinha um canteiro no centro, né? Então, a gente começa a fazer essas discussões. Aí bairro, município, estado, país. E aí tem uma introdução bem legal, que é como se eles tivessem feito a compra pela internet, né? E aí, nesse momento, também pode ser solicitado a eles, por exemplo, uma conta de luz, uma conta de água, né? Tem lá um endereço bonitinho.
Ai, professora, mas às vezes a gente solicita, eles nem trazem. Ou às vezes as crianças moram em posses e é gato, eles nem têm, né? E aí a gente pode projetar um modelo num projetor, né? Dessa conta de água, dessa conta de energia. Se todos trouxerem, né? Principalmente no ato da matrícula, que eu acredito que seja cobrado, a gente pode ver essa questão de consumo, criar um gráfico, quem está consumindo mais, quem está consumindo menos, de onde vem essa fonte de energia, por exemplo. É uma fonte renovável? Não é? É por uma hidrelétrica? E o que é hidrelétrica? Né? Então, a gente vai aprofundando. A gente traz um caminho, mas pode ir muito além. Também vai depender da curiosidade deles. E aí tem uma outra atividade muito legal, que é esse passeio pelo Street View, né? A gente aparentemente acha que não vai colher muito, né? Mas aí é nesse momento que a gente consegue conhecer bem, né? A carinha da nossa turma. A gente geralmente eu fazia o seguinte: levava o projetor e aí eu dizia que a gente ia fazer um passeio pelo bairro. E eu sempre partia da escola, né? E aí eu ia para pontos importantes do bairro. O posto de saúde, um supermercado, né? E depois eu dava ideia. Quem quer me ensinar o caminho de casa? Quem quer me mostrar onde mora? Né? E geralmente eles ficam, eu quero, eu quero. Não tem essa de, eu não quero, eu tenho vergonha. A maioria quer ir. Mas a gente precisa respeitar quem de repente não quiser fazer o caminho para casa, né? Mas aí a maioria aceitava. Então, isso rendia bastante. Essa escola em que eu aplicava eram escolas de bairro, então as crianças moravam naquele bairro. Eu sei que tem outras realidades, que às vezes a escola é num bairro e as crianças moram em diversos outros bairros. Mas aí você pode usar um ponto de referência, né, como eu falei anteriormente. Mas indo, fazendo o percurso deles, de casa para a escola ou da escola para casa, é enriquecedor. Porque a gente consegue trabalhar com questões sociais, econômicas, ambientais, né? Gente, e o lixo, a coleta, como é feita? O cuidado, o zelo, está sendo cortada a vegetação, né? O mato? Como é que está a limpeza da rua? Tem buraco, não tem buraco? As ruas são pavimentadas, não são pavimentadas? Professor, e o que é pavimentado, né? Será que conta com saneamento básico? Tem esgoto a céu aberto? Não tem? Né? E além da realidade deles, do lar. Era nesse momento que eles diziam: professor, eu moro nessa casa com minha mãe, com meu pai, ou eu moro com meus avós, ou eu moro só com minha mãe e meus irmãos. E a gente consegue entender, às vezes, muita coisa, inclusive do comportamento deles em sala de aula. Né? E a gente passa a ter um olhar até diferenciado para essas questões. Às vezes a rebeldia, né? A resistência de seguir uma recomendação, orientação, vem muito dessa origem. Eu não estou dizendo que a gente vai operar milagre e vai resolver todos os problemas, mas é uma forma de também entender a realidade dessa criança e buscar ajuda, de repente, com órgãos competentes, né? Com o conselho tutelar, com o Ministério Público. Eu sei que é uma coisa muito delicada, dependendo da região em que a escola está localizada, mas às vezes o problema é tão sério que de alguma forma a gente precisa entrar em campo, né? E precisa da ajuda de outras pessoas, de outras instituições, para não ficar tão pesado para o professor, né? Então, utilizando o Street View, que é um recurso do Google Maps, a gente consegue trabalhar muita coisa. Não é só a tecnologia pela tecnologia, não é só o passeio pelo passeio, né? Tem muita coisa aí no caminho a ser discutida. E aí uma outra questão que também que é trazida depois que a gente fala da questão da climática de Natal, essa diferença do clima e do tempo, né? Porque o clima é uma coisa mais fixa, mais permanente. Tipo, nós estamos numa cidade tropical, é quente o ano todo, né? A gente está tendo a variação climática, né? O clima não anda lá muito normal, até pelas questões que a gente vem, o planeta vem sofrendo, né? Mas temos uma cidade quente, nossa temperatura sempre está acima dos 20 graus. Mas o tempo não, o tempo é variável, né? E aí, quando a gente fala de graus, a gente fala sempre da escala Celsius, né? Mas o que é isso? Né? Para o aluno entender quem foi ele, né? Por que a gente não pode saber quem foi? Né? E depois fazer esse testezinho aqui da temperatura, né? Do zero do congelamento aos 100 graus de ebulição. Na escola em que eu trabalhei, eu não conseguia entrar na cozinha, né? Mas aí o que é que a gente fez? Tinha um janelão imenso e aí a gente ficou do lado de fora, tá certo?
E a cozinheira merendeira pegou uma frigideira, que não era um panelão alto, mais raso, colocou várias pedrinhas de gelo. E aí ligou o fogão, né? Ligou o fogo. E aí a gente foi vendo essa passagem, né? Do sólido para o líquido e ainda conseguiu ver a evaporação. Só para que isso fique mais próximo das crianças, né? E que eles entendam melhor esse ponto de congelamento e esse ponto de ebulição até esse gelo virar água, né? Fica mais claro para eles. Então, a gente dá o caminho no livro, mas já para ir muito além, pessoal. E aqui é a questão do tempo, da observação dia a dia, né? Eles podem fazer isso individualmente, né, levando o livro para casa, ou fazendo até dentro da sala de aula, cada um com seu livrinho, ou isso aqui pode ser ampliado, um cartaz grandão, e eles vão preenchendo com a ajuda do ajudante do dia, né? Eles adoram o piloto. Eu digo que o piloto é meu maior amigo. Inclusive, eles adoram escrever no quadro. As atividades é super simples, mas só pelo fato de pegar o piloto, ficam felizes da vida, né? Então, é uma atividade que pode sair do livro e pode se tornar maior. E aí a gente chega na questão da hidrografia da cidade, né? E aí eu não sei se vocês sabem, mas dentro da cidade da criança a gente tem uma lagoa, né? Que é a Lagoa Manuel Felipe, né? Que às vezes está tão mal cuidada, né? Não tão mal preservada. Eu não sei como é que está a cidade da criança atualmente, certo? Já tem um tempo que eu não vou até a cidade da criança, mas é um passeio muito bacana para a gente também desemparedar, né? Até durante o caminho, nesse trajeto, eu consigo observar com as crianças várias questões, o trânsito, a poluição, a movimentação das pessoas, questões ambientais, né? A pavimentação das ruas. A gente consegue criar, inclusive, um diário de bordo desse caminho, né? Da escola até a cidade da criança. E depois fazer uma grande observação lá dentro, do entorno. É um parque, uma espécie de parque, mas ao redor, né? A verticalização intensa, né? Então a gente consegue fazer essas reflexões com eles, que estão um pouquinho maiores, então eles conseguem entender muito mais que os menorzinhos, né? Isso já fica mais claro para eles. Pessoal, vocês estão aí, né? Estou achando tão silêncio. Clenilson? Estamos sim todos aqui, professora. Ah, tá. Fico preocupada, porque eu não estou vendo vocês, por isso que eu estou perguntando. Estamos sim. Tá Eu certo. como sou Qualquer da área coisa, de, viu, minha eu como sou gente? da área de ensino religioso, professora, eu diria que a gente também Sim, pode estar observando os templos religiosos que tem nesse percurso, nesse caminho. sim, sim. E são prédios riquíssimos em história, né? Arquitetura lindíssima, que também pode ser explorado, Isso né? mesmo. É, vai para além da religião, porque às vezes a gente fica até com receio, né, de abordar, né, a religião, né? Mas é importante para que as crianças saibam que existem diversas religiões, né? E que a religião interfere também, inclusive, na arquitetura da cidade. Né? Isso. É importante ir além, né? Não pensar que a religião só vai tratar ali daquela religião, é algo muito além, né? O ensino ali voltado para a religião, tratar de todas, né? Isso. Assim, e é uma coisa interessantíssima, porque a gente também puxa para a história, né? Para a literatura, para as línguas, né? Então é Na muito bacana. geografia. Exatamente, para a geografia. Então é interdisciplinaridade, né? Eu acredito que esse seja o caminho para tornar mais significativo para as crianças, para que isso Sim. fique mais fixo para elas e mais interessante. E a gente aprender a conviver em sociedade, né? No mundo que estamos vivendo. Sim, porque a cada dia a gente está passando por muita intolerância, né? O Isso. tempo todo a gente se depara com isso. E aí eu vou aproveitar a sua fala maravilhosa nesse momento para falar de uma situação vivenciada em sala de aula, né? Eu tinha alunos da religião católica, eu tinha alunos evangélicos, mas eu tinha um aluno que a família era do candomblé dentro da sala de aula, né? E aí um dia essa criança estava chorando copiosamente quando eu cheguei. Eu disse, meu amor, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Não, professora, que estão chamando minha mãe de macumbeira. Olha a situação. E aí eu precisei parar tudo, retomar a conversa, falar da questão do respeito. Tipo, eu não sou dessa religião, mas eu tenho a obrigação de respeitar as pessoas que são.
do jeito que eu respeito você, do jeito que eu respeito você, vocês também precisam respeitar o colega de vocês, né? E trazer essa reflexão. Gente, nós somos diversos, né? Nós somos um país diverso, com diversas religiões, e a gente precisa aprender a tolerar, a respeitar, porque a gente vê aí um cenário muito triste, provocado pela intolerância, né? Por não entender a religião do outro, né? E a ganância por território, por riqueza. Então, isso é muito perigoso, né? As pessoas utilizam a religião inicialmente para se armar, para em busca de algo que vai muito além disso, e a gente sabe. Então, a gente não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça, principalmente entre crianças, né? A gente precisa, desde cedo, trabalhar essa cultura de paz, sempre, desde cedo, né? Verdade, professora. Me remeteu aqui, há muitos anos atrás, uma professora no Fundamental 1. Ela trouxe água do mar. Sim. Eu acho que a água era bastante salgada. Ela tinha feito uma viagem e aí colocou num recipiente e deixou na escola, no sol, ficar evaporando. Sim. E foi bem interessante essa experiência. Porque Pois por mais que a gente viva numa cidade litorânea, nós tínhamos crianças ainda que ainda não tinham visto o mar, não tinham provado a água do mar. É muito interessante isso. Pois é. Né? Às vezes a dificuldade do deslocamento, de não ter a passagem de chegar até a praia, né? Hoje, talvez tenha um pouco mais de facilidade, a gente tem mais meios de transportes, né? Mas não era fácil chegar até a praia. Eu lembro para que eu chegasse até ali a Praia do Meio era uma saga. E assim, era em momentos de festividade, férias da minha mãe, para que eu conseguisse ir ali na Praia do Meio, né? De ônibus no 59, lotado, mas eu ia feliz da vida, né? Eu tinha a oportunidade de ir de vez em quando. Tem crianças que nunca foram, por diversos motivos, não sabem nem o que é lazer, né? De tão, às vezes, tão dura que a vida é. E às vezes elas só vão se deparar para esse além, sair da bolinha através da escola, através de uma aula de campo, por exemplo. Tá? Não estou dizendo aqui que a gente vai levar todo mundo para a praia, não, viu, gente? Que isso é muito complexo. Mas existem lugares que são ambientes controláveis que dá para a gente sair, dá para trabalhar muita coisa, né? E aí uma solução que a professora encontrou maravilhosa foi levar água do mar, né? Ela não precisou estar na praia, Isso. mas ela levou uma vivência, né? Isso também é muito rico, é muito interessante. Vamos se utilizando das estratégias que é possível, né? Exatamente, e sempre o possível, é o que eu sempre falo, certo, gente? A gente tem que fazer o possível bem feito. O senhor Emanuel quer interagir? Seu microfone, professor Emanuel. Sim, bom dia. Sobre a aula de campo e tudo isso que a gente está falando, a gente sente que o mundo real, né, eles precisam muito, concreto, pegar a coisa, Concreto. sentir, ver, tem muito disso, né? Quando a gente trabalha isso com eles, eles realmente se envolvem na aula e tudo, então conta muito essa coisa, né? No material, concreto, né? Essa coisa toda assim é bem interessante, né? Concordo plenamente com tua fala. Eu sei que é difícil, gente, que dá trabalho. É tenso, né? São várias crianças, mas eu acho que quando a gente sai com eles, a gente está num alerta total. Às vezes a gente tem até mais cuidado do que as famílias, né? Sim. Mais atenção. Que é tão tenso, você está cuidando do bem maior de alguém. Eu sempre coloco isso na minha cabeça, né? E também por ser mãe, né? Então a gente redobra o cuidado. Tá todo mundo ali, naquela área controlada. Logicamente, não também prendendo os meninos, né? Porque tem muitas vezes muita coisa, eles olham e tal, mas sempre dentro de uma área controlada dá certo demais, né? E eu não sei como é essa questão da disponibilidade de ônibus, certo, gente, no município. Mas eu acredito que seja algo possível, né? Que isso possa ser disponibilizado nas escolas. A gente se planejando, e eu acho que dando um tempo hábil também, né, para o setor responsável, dá certo. Tendo aula bem planejada, sabendo da proposta, das atividades que estão, né, atreladas a essa saída, é sucesso sempre. Não tem como falhar. Eles a adoram. E é aquela coisa realmente do material,
que é necessário vivenciar, né? Ver, sentir, tocar, é importante. E aí a gente vem para essa parte do povo, né? Nosso povo e sua economia. E aí tem essa atividade aí que se remete ao censo, e aí tem essa discussão do que é o censo, né? É até um videozinho do IBGE também, criança, é bem legal a explicação. E aí a gente inicia esse trabalho com a tabela, né? Com a idade deles, com a faixa etária, e aí vai para além. Tem o desdobramento da atividade, tem a produção de um gráfico, tem o compartilhamento com as outras turmas da escola, para saber qual é a média de idade de cada sala. E aí, quando a gente tem essa média de idade, a gente percebe se as crianças estão na faixa etária correta, se existe a distorção, né? Série, idade, como é que está. E aí a gente consegue também um cenário nesse sentido das salas de aula. E eles começam a entender mais ou menos o que é esse censo, né? Na prática. Então, é uma atividade bem bacana, dá uma movimentada. Eles podem fazer tanto esse gráfico de forma individual nos cadernos, ou transformando em algo maior, um gráfico coletivo, e utilizando o material que tem na escola, né? Um papel madeira, uma cartolina, um papelão, tá? Canetinha colorida, lápis, régua, borracha, o que for possível, né? Desde que haja interação, a criatividade, né? Que eles sintam-se parte desse processo. Então, sempre dá muito pano para manga, eles adoram, né? Se movimentar, trabalhar em grupo, né? Viver nessa socialização, para entrar no consenso, para fazer o gráfico, para fazer a tabela. Então, é um momento rico, de muita vivência. Não é só a tabela pela tabela, não é só o gráfico pelo gráfico, né? E aí a gente vai para o próximo tema, que está mais voltado aí para o estudo de história, né? Que é do nosso povo, né? Vai falar dessa questão histórica da cidade, né? E aí, história, para entender o passado, compreender o presente e planejar o futuro. E aí a gente começa esse apanhado histórico, né? Mostrando quem esse processo, desde os povos indígenas que aqui estavam, né, até a chegada dos portugueses, dos holandeses, que a gente sabe que não foi uma chegada suave, né? Esse nome colonização floreia muito o que aconteceu, que foi de fato uma invasão, né? Tomaram a terra desses povos que já estavam aqui, né? E foi um processo muitas vezes, na maioria das vezes, extremamente violento, né? Inclusive a chegada dos povos africanos até o Brasil. Então, de uma forma geral, é uma parte da nossa história muito pesada, né? Eu falaria até que muito violenta, né? Nós temos aí, né, os mártires para provar isso. Então, eu sempre começo a ressaltar o positivo, porque se a gente for direto nessa parte mais forte, gente, isso é um soco no estômago de uma criança, né? É muito forte, né? A gente acha, não, mas eles já ouviram, já estão acostumados. Gente, isso é sempre muito forte. Pessoas foram mortas, né? Populações foram quase que dizimadas. Então, eu sempre gosto de fortalecer antes de chegar nessa parte. Então, eu sempre falo do que é positivo, do que é valioso, do que é bonito, da cultura, das pinturas, do cabelo, da cultura do banho, né? E aí, uma vez, eu estava em uma reunião com vários gestores, e aí estavam falando, né, dos povos africanos. E uma aluna do ensino médio, né, ela tinha esse grau de criticidade já um pouco maior. Ela questionou porque sempre que falavam da origem do povo dela, sempre começavam por essa parte tão triste, né? E isso sempre a deixava muito incomodada. Por que a gente também não fala do que é bacana, né? E aí a escola criou uma proposta muito legal, que foi sobre o cabelo afro, né? Chamaram-se profissionais, foram dadas aulas sobre como cuidar do cabelo, né? Para que as meninas e os meninos valorizassem o cabelo deles, né? Deixassem ainda mais cacheados, ainda mais crespos, conseguissem cuidar melhor, para não recorrer
ao alisamento, né? Não que não se tenha opção. Alguns simplesmente querem fazer e a gente precisa também respeitar. Mas alguns viam como sem opção. Diversas amigas minhas, gente, negras, com cabelos alisados, porque não gostavam do cabelo, né? Hoje eu já fico muito feliz. As alunas da escola em que eu trabalho, diversas, com os cabelos maravilhosos ao vento, né? Então a gente acha que isso é supérfluo, que não faz sentido trabalhar, mas não é, né? Não é supérfluo, não é uma discussão vazia, é muito bacana. E aí, falar dos reis e das rainhas africanas, né? Das princesas, né? Antes de falar de todo esse processo, né? Que nos entristece, que colaborou, né? Para a população existente hoje no Brasil, extremamente miscigenada, misturada, mas que esse início foi muito pesado, né? E aí nós temos diversos caminhos para fazer isso ficar mais leve, né? Até chegar realmente nessa informação para eles que é necessária, sem floreio. Não foi apenas um processo de colonização, eles não foram bonzinhos, eles invadiram para explorar nossas riquezas, né? E exploraram muito. E foram diversos, portugueses, holandeses, né? E a gente sabe desse processo todo que a gente trabalha em sala de aula. Mas é sempre legal ressaltar o positivo, ressaltar o que é bacana. Eu sempre falo isso. Vamos tentar, primeiro, fortalecer, para depois trazer essa informação mais pesada e tão dura, né? Eu acho importante fortalecê-los nesse sentido. E aí nós trouxemos algumas opções no livro, tá? Tem o Memorial da Capoeira, que fica no bairro de Cidade Nova. É muito bacana. Inclusive, no livro, tem um QR Code que leva até um feedzinho que foi criado por uma blogueira, né? Que é do bairro de Cidade Nova. Então, ela apresenta o memorial. E é bem legal, tá? Tá lá bonitinho, é uma introdução, é para chamar a atenção, né? Uma inquietação. A gente tá vendo aqui na tela, mas que tal a gente ir até o memorial? E a pessoa que cuida do memorial é bem acessível, tá? E para a escola pública, se não me falha a memória, gente, é gratuita a entrada, né? Tem a entrada, um valor baixinho para quem não é estudante, para quem está só visitando é turista, mas para a escola pública é gratuito, né? Então, vale a pena conhecer. Uma construção belíssima, bem bonita, que traz toda essa história aí dos povos africanos. É bem legal, da capoeira. É muito legal. E tem um momento de jogar capoeira, de brincar. É bem interessante. Eles geralmente gostam muito, né? E aí, uma outra estratégia também traz no livro é o autorretrato. Aí a gente vai lá para Van Gogh novamente, porque ele apareceu no primeiro, né? Lá no quadro dele. E agora a gente apresenta o autorretrato de Van Gogh. E por que não a turma fazer um autorretrato, né? Eles, o autorretrato deles. E o mais legal depois, gente, é expor, para que eles vejam quantos são diversos. Mas apesar de serem diversos, eles são iguais. São seres humanos, são pessoas que merecem um respeito de todos e todas, né? Então dá para fazer uma discussão bem bacana e dá também para perceber como eles se entendem, como eles se veem. É bem interessante. E aí tem eu passei por uma situação bem curiosa, que eu tinha um aluno negro, né? Olho escuro, lábios grossos, nariz largo, e ele se desenhou com traços europeus, né? Então, até que ponto existia aceitação daquela criança ou da família em ser negro? Será que ele tinha essa consciência? Será que isso era discutido em família? Ou será que essa criança passava por tanto preconceito que tentava meio que se camuflar dentro desse desenho? Então, tem várias discussões, a gente consegue fazer várias discussões. E aí, quando eu perguntei para ele, é assim que você se vê? Ah, tá. E a cor do teu olho? Qual é a cor do teu olho? Aí ele olhou para mim. Eu disse, aí ele falou, escuro, meu olho é preto. Eu disse, porque tá azul aqui. Aí ele olhou para mim, mas eu gosto assim, né? A gente também não vai forçar, não é esse nosso papel, é trazer uma reflexão leve, né? E expor o trabalho dele como de todos os outros, e de estar sempre fortalecendo que cada um tem seu jeito, que cada um tem sua cor, que cada um tem sua cultura, que cada um tem sua religião e precisa ser respeitado, né? A gente afastar o racismo e o preconceito dentro das nossas salas de aula, até porque eles são só crianças,
né? E aí já tem a sociedade inteira, né, para trazer coisas muito fortes para eles. Eu acho que dentro da sala de aula a gente tem que tentar trazer esse encantamento, né? Acho que alguém levantou a mãozinha. Professor Emanuel. Sobre essa questão, né, você falou que o menino tinha lábios, tem, né, lábios grossos, tudo negro, Sim, né? negro, Mas europeu, ele se viu como europeu, porque a cultura europeia, eurocêntrica, americana é muito forte, né? muito forte. Então, assim, ele tem que vir de casa com pais, mães, tios, já com a base forte e de uma aceitação de si. Ele tem que se aceitar, cabelo, tudo. Então, se pai, mãe, família tem ainda esse medo de se aceitar, de se assumir negro, ele vai chegar na escola e não vai querer se Não vai assumir. se aceitar. Aí, É, além de já vir de casa, né, com essa identidade, não, eu sou negro, descendo de povos africanos, eu sou fruto de uma miscigenação, ok, e ainda mais, a escola tem que ter uma estratégia de realmente aceitar, fortalecer, não, esse é negro, todos fortalecer. aqui são bem aceitos, são bem-vindos, né? E a gente vê realmente, às vezes a escola, em vez de passar por cima desse preconceito, a escola está reproduzindo. Então, fica muito difícil. Bem interessante essa sua fala, desse exemplo que você trouxe dessa criança. Isso, e é muito forte, gente. E diante aquele exemplo que eu dei, né, do projeto feito por uma escola com os maiores, as famílias também foram chamadas, né? Porque às vezes nem a família, como você bem falou, Manuel, tem essa visão de ser negro, de saber as origens. Então a família também foi chamada para fazer parte, né? Existe o momento da família estar na escola e de trabalhar essa questão do cabelo, de receber essa informação, do cuidado, para isso também ser fortalecido em casa, né? Aí vocês vão dizer, poxa, a escola até isso vai ter que fazer, né? Mas é realmente muito complicado. A gente precisa ter essa parceria também da família para que as coisas fluam. Quando escola e família estão em lados opostos, minha gente, é muito complicado. Não existe sucesso. E às vezes eu até entendo que o abandono é tão grande que, assim, não atrapalha aqui na escola, né? Porque está lá, simplesmente deixa o filho na escola. Mas a formação dessa criança ela fica comprometida, né? Porque vai ser só realmente a escola. Então a gente precisa encontrar formas de trabalhar em parceria, de mostrar o que está sendo feito dentro da escola, de fortalecer esse trabalho da escola, de mostrar para a família o quanto a escola é importante para a formação do filho, dessa criança que eles deixam lá na escola, ou em um horário ou o dia inteiro, né? Como é o caso da escola em que eu trabalho, com a escola de tempo integral. Então, ou tem essa parceria, ou o trabalho não anda. É impossível ter sucesso. É só trazendo mais um exemplo. Minha amiga levou um livro que ressaltava com os pequenininhos o cabelo de Lelê, né? E aí falou do cabelo cacheado, das ondas e tal. E ela tinha uma aluna que alisava o cabelo. E a menina chegou em casa, né, falando que a professora disse que o cabelo tinha que ficar cacheado, né? Tudo atravessado, a informação chegou toda errada em casa. O pai dessa criança foi até a escola, de forma até muito agressiva, falar com a professora no estacionamento da escola, né? Então, para vocês verem como essas questões são delicadas, né? E como a gente fica exposto a muita coisa, inclusive essa violência, a toda essa ignorância que tem por trás do tema. Por isso que é tão importante que a família saiba também o que está sendo trabalhado o tempo todo. Que no caderno dessa criança tenha lá a rotina com que foi trabalhado durante o dia, né, para que a gente esteja amparado ali, registro. Não, sua filha chegou falando isso e isso, porque nós trabalhamos esse livro que trata disso e disso e disso. Em nenhum momento foi questionado se ela poderia ou não alisar o cabelo. Não foi isso. A gente só trabalhou com isso, isso e isso aqui. Pronto, e acabou a discussão. Né, que a gente também não pode dar asas e tem que deixar muito bem claro. Nós somos servidores públicos, né? E desacata o servidor público em seu ambiente de trabalho é crime, né? E a gente precisa deixar isso muito claro.
E tratar essas famílias como nós gostaríamos de ser tratados ao chegarmos na escola dos nossos filhos, né? É uma coisa que eu também prezo. Eu não estou dizendo que é para escancarar as portas, não, tá, gente? Até porque nesse momento que a gente vive de muita violência, é importante ter o controle de quem entra dentro da escola. É importante que a pessoa se apresente, que o porteiro apresente essa pessoa, né, à equipe gestora, na secretaria, para saber o que ela quer fazer, e só depois ela tem a permissão para ter acesso à escola. E quando eu digo acesso à escola, não é direto na porta da sala de aula do professor, não, né? Porque às vezes isso acontece e é muito complicado. Às vezes a turma está em uma atividade diferenciada, às vezes você precisa alterar um pouco mais o tom de voz. E como é que isso vai ser interpretado pela família? Pode ser interpretado da forma errada. Então, a gente precisa ter esse controle, né, de quem entra, de quem sai, em que setores essa pessoa pode chegar inicialmente, em que momentos essa família vai poder falar com o professor sobre a criança, sobre o rendimento dela, né, em que festividades essa família estará dentro da escola com livre acesso, em que projetos participando. Isso é participação, né? Não é simplesmente escancarar as portas e deixar entrar e fazer o que quiser. Não é bem assim, é nosso ambiente de trabalho, né? É uma escola, nós estamos lidando com vidas, então nós precisamos ter essa atenção, esse cuidado, né? Uma outra sugestão de atividade é uma culinária, né? É fazer pipoca, né? Que aí tem a origem do milho, essa questão africana, aí a gente traz como sugestão, é uma forma de interação com as merendeiras, é um momento de trabalhar com gênero textual, receita, né? Um texto instrutivo, que vai dizer o que tem que ser feito, passo a passo, né? Que vai trazer os ingredientes, e aí a gente vai já para a parte do letramento, né? Que é um texto do cotidiano, que eles vão se deparar inúmeras vezes com receitas, né? É um texto instrutivo. A visita ao Forte dos Reis Magos, tá? Que parece ser uma coisa batida, mas muitos de nossos alunos nunca passaram nem perto, nunca nem foram lá, né? E agora que passou pela reforma, está bem organizado, né? Também, se não me falha a memória, para a escola pública não se paga, né? A gente teve a volta aí também do barco Chama Maré, que passou bastante tempo desativado, mas está voltando aos pouquinhos. Também é um passeio muito válido para ser feito, tá? A gente vê ali parte do Rio Potengi, consegue ver o forte bem de pertinho, né? As comunidades ribeirinhas, o Cais do Porto. Gente, é um passeio magnífico, né? Dá para ver também as questões de poluição, tá? E aí eles falam até do espelhamento da água, que a gente acha que a água bonita, espelhada, é onde ela está mais poluída, né? E geralmente é bem próximo aos navios ali no Cais do Porto e nas comunidades ali ribeirinhas. Então, é muito legal, né? O guia vai guiando, vai dizendo dos pontos, vai falando das questões ambientais. É bem bacana, vale muito a pena, tá? Tanto aí da Forte dos Reis Magos, quanto o Chama Maré também, quem conseguir, é fantástico. O Chama Maré tem uma certa idade, se não me falha a memória, a partir dos 10 anos que eles permitem. Vai todo mundo de coletinho, né? Vão os profissionais da escola, vão as crianças todos sentados. Então, é um passeio bem seguro, tá? E uma outra sugestão, gente, é o festim. Já tiveram algumas edições, acho que 3 ou 4 edições, não me falha a memória. E é um festival de teatro para a infância, né, em Natal. Então, a oportunidade de conhecer a Ribeira, né, que é nosso berço ali histórico, iniciozinho ali de tudo. E conhecer o Teatro Alberto Maranhão, que está lindo, foi reformado, e eles terem a oportunidade, gente, de assistirem uma peça teatral, né? De sair um pouquinho desse mundo digital sem a devida orientação, porque eu acredito que o problema que a gente está vivendo hoje é a falta de orientação, de controle, né? De conhecimento por parte dos pais, dessa vida corrida que a gente tem, né? Que é mais interessante deixar ali na frente de uma tela do que parar para dar uma atenção devido à vida corrida, né? Então, a forma meio que sair desse digital e ver a peça acontecendo, né? Tem um período de inscrição, eles fazem uma seleção das escolas, a gente só precisa arcar com o transporte, com a ida, né? Mas assistir, entrar no teatro é gratuito. Geralmente eles ficam encantados.
E aí, dentro do ônibus mesmo, sem precisar sair, se der um tempinho, dá para dar uma volta pelas principais avenidas da Ribeira, dá para ver ali os prédios, né, a arquitetura, tem uns pontos ali interessantes para que eles vejam ali onde começou a nossa cidade. Tá? Então, eles ficam realmente encantadíssimos. Vale a pena. Alguém quer falar? Escutei algum barulhinho? Acho que não, né? Então, vamos lá. E aí, eu trago aqui as referências para vocês, tá certo? Fazenda Castelar, né? Além do livro Raízes e Encantos, 4º e 5º ano. Como eu disse para vocês, às vezes o material chega... Deixa eu só olhar para vocês agora, eu vou parar a apresentação. Às vezes o material chega na escola, porque eu sei que ele não é, né, o único, e aí a gente diz, oh, meu Deus, mais uma coisa, mais um livro, né? Às vezes as salas são essas. Sai aqui. Pronto, agora eu estou vendo vocês. E às vezes a fala é essa, né? Mais um material, mais um livro, né, para a gente trabalhar. E aí eu espero que vocês não encarem dessa forma, né? De ser, mais um material, mais uma coisa para a gente trabalhar. Não, mas que o material venha a somar, a contribuir com o trabalho que é feito em sala de aula, né? E aí uma coisa bem interessante também, que veio para somar, que a gente precisa ver dessa forma, são as avaliações externas, né? Do CNCA, do Criança Alfabetizada, que está chegando nas escolas e a gente está fazendo pelo menos 3 por ano, né? Lá tem umas matrizes de referência, tá? Para cada ano, né? Do 1º até o 5º ano. Isso também acontece com o Fundamental 2. E aí tem as habilidades que precisam ser contempladas, né? Ou que precisam ser minimamente contempladas pelas crianças em cada período do ano. Então, a gente também consegue alinhar o que está lá, o que é esperado que o aluno contemple, com as atividades que estão no livro, né? Então, vejam, é um trabalho em conjunto, é um trabalho que requer planejamento do professor, que eu sei que dá muito trabalho, gente, mas é necessário para que a gente consiga fazer um bom trabalho com as crianças, né? Para que a gente não se perca no processo, para tornar mais interessante, menos cansativo, que às vezes o professor fica, meu Deus, eu tenho um currículo, eu tenho um livro para dar conta, eu tenho um projeto para dar conta, aí tem uma feira de ciências na escola para eu dar conta, e aí eu preciso perceber o seguinte, que não são coisas extras, que se eu conseguir reunir em um só, tá, eu consigo fazer um excelente trabalho sem ficar tão agoniado, né? E às vezes a gente precisa sair um pouquinho da caixinha do currículo, né? Como é que eu vou trabalhar com meu aluno, por exemplo, porcentagem, se ele sequer consegue somar, né? Por isso que a gente também trabalha tanto com essa questão da recomposição, né? Então, esse livro também é uma forma de trabalhar essa recomposição, né? De ser um auxiliar nesse processo, com todos juntos, ou na divisão de grupos, né? De alguma forma, a gente também não pode esquecer quem está lá atrás, quem ficou para trás. Eu preciso criar estratégias, mas eu também não posso atrasar quem já conseguiu, né? Então, eu sei que isso é um processo muito difícil, principalmente quando a gente tem turmas muito diversas, né? Com vários níveis dentro dela. Mas é necessário, de alguma forma, né, se organizar para tentar fazer o melhor por todos. E é sempre que eu falo, o que é possível, tá? A gente sempre vai trabalhar com o possível, tá certo? Prontinho, querem falar algo, perguntar? Este é o momento. Pessoal, quem desejar, esse é o momento. Professor, eu estou aqui me coçando, querendo falar, mas vou deixar o pessoal primeiro falar. Mas é que você fala e dá vontade dos outros falarem. Fica à vontade. Olá, bom dia. Pode Eu sou o falar. professor Ranilson. Bom dia. Sou professor de ciências do Antônio Severiano e gostaria de agradecer a oportunidade, gostei muito. E, assim, eu lembro-me de uma experiência que eu fiz na escola, que foi de trabalhar com eles o conhecimento de plantas medicinais, que é algo que hoje em dia
quase ninguém faz. E eles entrevistaram pessoas da família, deles mesmos, e o curioso é que, além de resgatar um conhecimento antigo, eles me disseram que conversavam com pessoas que às vezes eram deixadas de lado, que nunca tinham mais falado, e viram a grande importância que esse familiar tinha, que trazia algo que eles subestimavam. Então, foi não só um resgate de conhecimento, mas também de relações familiares que estavam sendo deixadas de lado. Isso foi muito gratificante. E fizemos uma exposição na escola e foi maravilhoso. Trabalho riquíssimo. E assim, apesar de você ser professor de ciências, você trabalhou um gênero textual, né? Você fez com que eles interagissem com a família, né? Teve com certeza a receita do chá, a origem dessa planta medicinal, né? De onde vem esse conhecimento, né? Geralmente dos povos indígenas, né? Então, é isso que nós precisamos perceber, né? E trazer esse encanto para os meninos. É a vivência deles, é a realidade deles. E é perceber que não existe uma bolha. Não é porque o professor Ranilson é professor de ciências que ele só deu uma aula de ciências. Ele foi muito além e ainda expôs isso para toda a escola, para os familiares. Trouxe para perto da escola a família, a colaboração, né? Então, é um trabalho muito bonito, é um trabalho muito rico, né? É interdisciplinar, é aprendizagem significativa, né? E a gente faz isso, gente, todo dia, todo dia. Parece que está bem distante da nossa realidade, mas não está. A gente faz todo dia. Podem falar, viu? Pessoal, mais alguém? Se alguém tiver timidez, pode escrever lá no chat. Isso. Eu vi que alguém escreveu sobre EJA. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir também, para acompanhar. Aqui. Foi Cris. Eu usei o livro voltado para os anos finais na EJA, voltado para o ensino de história e espaços. Foi muito proveitoso, porque partimos do macro Brasil para abordar a cidade de Natal e, em seguida, o bairro de Felipe Camarão. Deixa eu dizer uma coisa, Cris. Nasci e fui criada lá. Adoro. Aí ela disse que não ligou o microfone porque o vizinho dela está em reforma e está um barulho lá, triste. Tá? Mas é isso. Inclusive, eu trabalhei lá também, né? Eu acho que isso é uma questão mesmo de dívida assim, social com o bairro. Então, quando eu passei no concurso do Estado, eu voltei para trabalhar lá, né? Então, foi muito interessante. Eu até me emociono. Gosto muito. Mais alguém? Professora Cris está colocando que está no Veríssimo de Melo. Conheço. Passava todo dia em frente, para ir lá para o terminal recarregar minha carteira de estudante. Tinha amigos que estudavam lá. Inclusive, nessa escola do Estado que eu fui trabalhar, a gente fez um projetinho. Era um telejornal, né? Eu estava no 5º ano nesse período. E aí fomos eu e minha parceira, que era do outro 5º ano, no carrinho dela, viu? A gente mandou o termo de autorização para os pais. E aí a gente colocava 3 crianças no banco de trás, todo mundo com cinto, e a gente na frente. Aí a gente ia gravando nos pontos mais conhecidos do bairro. Aí a gente foi até a delegacia, que fica ali pertinho, né, da BR, da 226 ali embaixo. Aí a gente foi no Conexão Felipe Camarão, que ainda existia, não existe mais, eu acho que está dentro do Clara Camarão, eles estavam ocupando uma sala lá. Aí até a Fundação Bradesco, que foi a escola em que eu estudei minha vida toda, sou muito grata. E a gente foi pegando pontos no supermercado, que era bem conhecido, no terminal de ônibus, tem até o videozinho, né? Eu tinha um canal e colocava lá no canal. Então, era uma forma de valorizar também o que tinha de bom dentro do bairro,
né? Porque é sempre muita questão da violência, mas é um berço, gente, cultural incrível, tá? A rabeca, o boi de reis, o mamulengo, tem muita coisa boa também, não é só violência, né? Então a gente precisa ressaltar o tempo todo, minha gente, também o que é bom. Porque o que é ruim, eles têm acesso diário. Às vezes um aluno meu chegava assim para mim, na maior naturalidade. Professor, ontem lá na rua teve tiroteio. Ontem lá na rua mataram uma pessoa. Então, acesso a essa violência, a esse peso, eles têm o tempo todo lá fora. Né? Eu acho que a gente precisa trazer essa parte bacana de fortalecimento para não ter vergonha de dizer que mora lá. Tipo, eu nunca tive problema de dizer, digo até hoje. Não moro mais lá, né? Porque consegui comprar minha casinha, fui trabalhar em outras escolas, me distanciei, formei minha família, né? Me casei, tenho minha filha. Então, eu saí do bairro, mas eu tenho familiares que moram até hoje lá, e é um bairro que eu frequento, né? Que eu caminho a pé, que eu caminho de ônibus, que eu caminho de carro, que eu vou de carro, tá? E que eu não tenho nenhum problema em transitar, né? Porque são pessoas que eu cresci, tenho vários amigos que ainda moram no bairro, né? Então, para mim não é uma questão dizer que eu nunca fui, né? Nunca foi vergonhoso, né? Não mais, né? E é porque passei por esse processo de valorização, que lá também tem coisa boa, lá também tem coisa legal, não tem só coisa ruim não, né? Então, seja lá onde nós estivermos, eu acho que a nossa função também é fortalecer essa criança, esses adolescentes, esses adultos, né? Que às vezes são tão. Que a gente sofre tanto preconceito da sociedade, né? Uma vez eu escutei assim: olha só o que eu escutei. Você é tão bonita, nem parece que você é de Felipe Camarão. Minha gente, isso foi um soco no meu estômago, porque eu jamais esperava ouvir um negócio desse. Me foi ao chão. Eu fiquei transtornada, né? Pensei, não ser mal educada, mas a minha vontade foi explodir naquele exato momento, né? Mas eu precisei encontrar as melhores palavras do mundo para dizer que a pessoa estava equivocada, né? E o que é bonito, o que é belo para mim, eu não sei para outras pessoas, porque eu não sabia de onde partia aquela fala da pessoa, uma fala extremamente preconceituosa, né? E machista. Professora, a gente tem uma participação de Núbia. Núbia desistiu, professora Núbia. Então, vamos com a professora Aline Araújo. Bom dia. Eu tenho um projeto. Esse meu projeto ele é anual. Eu já trabalhei com ele no ensino fundamental 2, no médio, e hoje trabalho com as crianças, que é o Setembro Amarelo. Só que como eu trabalho de primeiro ao quinto, é o Setembro Amarelo voltado para as emoções, valorizando a vida e aprendendo a cuidar das emoções. E eu comprei, né, um livro chamado, não sei se vocês conhecem, Monstro das Cores. E esse livro, ele é aquele pop-up, que ele é em 3D. Então, Maravilhoso. o mesmo encanto que as crianças tiveram, né, que foi o primeiro ano que eu trabalhei, aí esse ano eu já vou mudar o livro, porque aqueles alunos, né, já tiveram acesso. Quando eu abri, o mesmo encanto que as crianças lá do primeiro ano, com 6 anos de idade, tiveram, os alunos do quinto ano tiveram. E é um tema que eu acho importante trabalhar, porque eles vêm na mídia, né? A questão do Setembro Amarelo, mas eu não volto nada, não uso nem a palavra suicídio, porque eles ainda são muito pequenos, mas falo dessa campanha, da importância dessa campanha e da importância que essas crianças, elas precisam aprender a cuidar das emoções. Então, todos os anos, eu começo, né, no finalzinho de agosto para setembro, e Sim. não deixo de trabalhar minha disciplina de ensino religioso, não deixo de trabalhar a questão das emoções, porque as crianças, desde pequeno, né, nós, se a gente tivesse aprendido lá desde pequenininho cuidar das emoções, hoje a gente não tinha tantos problemas emocionais, porque esse cuidar é necessário e é importante. Então, Sim. só para compartilhar um pouquinho do projeto que eu realizo na escola que eu trabalho, já desde muito tempo eu realizo esse projeto, desde quando eu trabalhava no ensino médio, lá com projeto de vida. Eu já trabalhava esse projeto, mas com objetivos
outros objetivos, voltados já com conteúdo mais rebruscado, porque eles eram maiores. E hoje eu trouxe esse projeto mais voltado para a questão das emoções, desse aprender a cuidar das emoções. Obrigada pelo espaço. Maravilhoso seu trabalho. Né? E para a gente perceber que o cuidar também faz parte, né, do nosso trabalho. Né? É necessário o zelo, o cuidado, o afeto. Mas não é só o afeto do carinho do beijo, não, gente. É afetar através do que a gente tem para passar de informação e aprender também com eles. Né? Temos agora a participação da professora Rosa Núbia. Professora Rosa. Oi, bom dia. Bom dia, eu sou do CEMEI Missionário Odilon, e com a educação infantil, né? Então, eu estou vendo a fala das colegas, também da professora, né? Que a grande maioria voltada para o ensino médio, anos iniciais. Então, agora eu vou com a educação infantil. Lá na escola, a gente trabalha alguns projetos, então vou só relatar uma vivência, professora. E tem um projeto que é voltado para a família, e a gente trabalha a história do bairro, né, as vivências, os meios de transporte utilizados lá nas mediações do bairro, e, de uma certa forma, trabalhamos história, de uma maneira bem lúdica, e eu achei bem interessante esse seu livro, esse livro aí, que depois eu vou ler, sim. E um desses trabalhos, a gente trabalhou meio de transporte, e próximo a esse CEMEI passa o trem. E a gente resolveu trabalhar esse meio de transporte, o trem. Só que a equipe teve a ideia da gente introduzir uma música para esse meio de transporte. Aí foi quando entrou a banda Grafite, com a música Vai no Trem. E as crianças sabiam cantar, sabiam bem mais do que eu. Então, aí a gente trabalhou esse meio de transporte que muitos pais utilizam, a gente trabalhou a questão da escrita, a questão de quantidade de letras, a gente foi introduzindo tudo dentro do projeto, e foi um trabalho belíssimo. E, para fechar o nosso projeto, uma das pessoas que trabalhava lá no CEMEI conhecia os integrantes dessa banda. Vixe, Maria. Isso, já imagino o que deu, né? Então, a gente fez uns trabalhos onde as crianças reproduziram algumas fotos dos integrantes e foi enviado para algumas pessoas dessa banda. E eles ficaram encantados, né? Com as fotos que as crianças fizeram, a reprodução deles, colocando aqueles cabelos, óculos escuros, pintando de preto, uma coisa toda. E eles mandaram um áudio dizendo que iria fazer uma visita ao CEMEI. E eles cumpriram. E no dia que teve essa festa da família, foi tudo preparado no CEMEI, né? Porque eles vinham, né? Para ninguém da rua vir fazer tumulto. E vieram os integrantes, e foi uma festa linda, linda. Imagina. E as crianças puderam conhecer, né? Eles de perto e cantar a música Vai no Trem. Então foi foi muito assim, foi enriquecedor a gente trabalhar a história, né, de uma forma lúdica, né, que a gente já faz isso, só porque na educação infantil não é como anos iniciais, né? Então, assim, foi uma vivência muito boa, onde a gente teve esse apoio dessa banda, viu, que eles vieram voluntariamente, e foi um trabalho lindo, onde todas as crianças aprenderam mais sobre o trem, de uma forma, assim, materializada, né? Então, é isso. E vendo agora a sua palestra aí, abriu mais, assim, novos horizontes, né? Que a gente pode fazer tudo isso aí
de uma maneira que tem, assim, aprendizado, desde a educação infantil. Sim. Aí é só isso, professora. Obrigada. Maravilhoso, maravilhoso seu trabalho. Parabéns pelo trabalho da escola. Adoro. E aí, às vezes, eu me questiono, meu Deus, onde é que a gente se perde, né? Por que é que essa coisa riquíssima da educação infantil ela vai se perdendo ao longo do caminho, ao longo desse percurso? Por que que esse trabalho ele fica tão engessado, tão dentro de caixinhas, né? Porque é a partir de uma estação de trem, né? De um trem que passa próximo à escola, a gente chega até a banda grafite, que é algo que faz parte do cotidiano deles, né? Que é patrimônio, né? Hoje em dia é um negócio chique, tá bacana, né? E que foi tão marginalizada, né? Por muitos anos. Uma banda que foi muito marginalizada. Por ter sido ali criada, né? Na periferia, né? E que cantava para as pessoas da periferia, mas que cresceu tanto que hoje está em formatura de medicina, né? Não é todo mundo que tem as condições de contratar um show de grafite, né? Mas eles foram ao CEMEI. Então, isso mostra a origem deles, né? Eles sabem de onde vieram. Isso é importante. E as crianças, como ela bem falou, né? A professora. Gente, é um trabalho riquíssimo. É a construção da palavra trem. E vocês não têm noção do quanto é complexo, né? Grafema, fonema. E olha que a educação infantil, ela não tem essa obrigação de alfabetizar. Mas esse trabalho de apresentação, ele é feito, e quando eles chegam do CEMEI, quando a gente recebe, né, aqui na escola, que eu trabalho na escola de Fundamental 1, tá? Quando a gente recebe essas crianças do CEMEI, a gente percebe a diferença de como bem estruturado é esse trabalho, como o trabalho é rico, gente, como é que isso não é mais visto, né? Como esse trabalho é bonito de ver, né? Eles vêm muito bem para o primeiro ano, e aí a gente tenta não distanciá-los dessa riqueza do trabalho, porque em algum momento, gente, vão aparecer as caixinhas, os potinhos, né? Mas aí a gente tenta não atravessá-los assim, tem esse cuidado, porque eles ainda trabalham tão bonito, né, de projetos, de interdisciplinaridade, de aprendizagem significativa, e de repente tudo isso se perde, sabe? Essa alegria de estar na escola vai se perdendo. Acho que também a vida, né? Acho, não tenho certeza, a sociedade, os problemas que atravessam hoje a escola e que já invadiram praticamente ela, né? Mas eu acho que a gente ainda precisa fazer esse resgate, né? De tornar esse trabalho mais significativo para eles e de sair de dentro dessas caixinhas. A professora JBS Brito, ela fez um relato aqui no chat sobre uma oficina com os pais e as crianças. Olá, trabalho com a educação infantil e em desenvolvimento de um projeto solicitamos às famílias para nos ajudar com material reciclável. E foi impressionante como eles observaram como produzimos lixo. Todos participaram, acabamos fazendo uma oficina de produção de brinquedos do material reciclável. Maravilhoso. E mostramos o quanto podemos reciclar e reutilizar sem gastar. Obrigado, professora JBS Brito, pela sua participação. Trabalho fantástico, né? Que vai muito além. Quem é professor da educação infantil sabe disso. É coordenação motora, é motricidade, né? Essa participação da família. Gente, é fantástico. Eu sou apaixonada pela educação infantil. Nunca fui professora da educação infantil, mas foi um dos estágios assim mais ricos. E era uma ex-professora minha, né? Eu fui estagiar na sala dela. Então era fantástico, trabalho fantástico. Professora Carol Soares. Olá, bom dia a todos e a todas. Parabéns, Bom dia. professora Angélica, pela dinâmica e maestria com o tema. Estou aqui Parabéns encantada. vocês. Sou uma das assessoras do Departamento de Educação Infantil e também me reportei aí toda a sua fala, todo o seu trabalho. Eu estive na gestão escolar de um CEMEI, na Zona Oeste de Natal, e estava assim, voltando, né, aquela coisa do Sim, fazer na educação infantil, e o medo também que as professoras tinham da história da aula de campo. E aí nós ousamos o tempo todo em buscar, em fazer, em conhecer a cidade, em conhecer o que é nosso, trazer os artistas da terra, muito bem falado pela colega anterior aí. Então, eu acho que tudo que você colocou
É possível vivenciar isso na educação infantil. Eu digo porque passei 18 anos na gestão escolar do CEMEI e sempre ousando buscar e conhecer e valorizar a nossa cultura, o nosso RN, as nossas terras potiguares. Então, parabéns, professora. Estou aqui emocionadíssima, porque a primeira escola que trabalhei foi o Emília Ramos, onde ainda tinha o lixão, as crianças tinham aquele cheiro do lixão, que eu digo que era o cheiro mesmo impregnado nelas, porque elas viviam ali, mas foi trabalhada a questão do lixo, da reciclagem, e como a gente tem pano para as mangas quando se quer fazer. Então, tiro o chapéu, parabéns pelo seu trabalho, e conte conosco sempre. Estamos no DEI, no Departamento de Educação Infantil, e vamos que vamos, né, para mais um ano letivo Vamos. com todas as bênçãos e com toda essa sua garra que eu vi aí no seu semblante, que coisa boa é a gente fazer com amor, por amor, tudo que gostamos, e o que a gente faz bem feito é assim, né? Parabéns. Ah, muito obrigada. Ai, vocês não estão me emocionando. Mas é isso, gente. Às vezes, com muito pouco, a gente consegue fazer muita coisa, né? E tornar valioso, rico, né? A gente conseguir tirar algumas vendas, né? Importante. É se sentir pertencente, né, à comunidade. Isso. Professora Maria das Dores coloca aqui no chat. Precisamos muito de sairmos das caixinhas para trabalhar com amor incondicional. Trabalho em Mãe Luísa. Cloviana coloca aqui, a educação infantil é maravilhosa. Eu já lecionei do ensino médio ao fundamental, acho que é isso. Educação infantil, acho, né? É. Educação minha infantil. gente. Ensino médio é educação infantil. Isso. Já se dizia, né? Tudo que eu aprendi lá no jardim de infância. E eu não sei por que a gente vai se perdendo, né, ao longo desse processo. É um texto belíssimo. Quem tiver a oportunidade de ler, leia, é enriquecedor, né? Eu vim ter contato já um tempinho depois. E sobre esses potinhos, né, essas caixinhas, tem um livro bem bacana de Ruth Rocha, gente. Eu só não vou lembrar agora o título, que traz realmente essa abertura. Essa é muito clara, essa abertura da educação para todos. Né? Porque a gente tem aquela ideia, já ouvi essa fala até da minha mãe, que tem mais idade do que eu, que é minha avó. Antes a educação prestava, agora virou uma bagunça. Né? E ela é mãe de professora, né? Da rede pública. Aí eu disse, não, alto lá, não é bem assim, né? É que antes existia uma peneira, a educação era para poucos, né? E esses poucos tinham posses, tinham dinheiro, né? Então, a partir do momento que a educação tornou-se para todos, é de fato, minha gente, para todos, né? Vão vir todos os problemas juntos da sociedade, né? É criança em lar desestruturado, é muita violência, né? A gente sabe a barra que enfrenta todos os dias, mas talvez esse tempo que eles fiquem com a gente é o melhor tempo do dia deles, né? Não é que a escola, mais uma responsabilidade para a escola. Minha gente, assim, felizmente ou infelizmente, é isso, né? E quando a gente entra na educação, né, faz algum curso voltado para a educação, a gente sabe que essa é a realidade. Mas que não é só isso o tempo todo, né? Tem coisas muito boas, muito bacanas. E é isso que vai sustentando a gente a permanecer, né? Aí eu sempre falo, se de repente estiver muito pesado, se estiver insuportável, se não der mais, aí sim, é momento de recalcular uma rota na vida. Mas enquanto você faz com amor, né? Não gosto de utilizar por amor. É com amor, aí vai dando certo. Bom, mais alguém gostaria? Nós estamos praticamente já nos nossos minutos finais. Finaizinhos. Ainda dá Aí um deixa eu falar uma tempinho. coisa para Cloviana. Meu marido também tem a sua formação, Cloviana. Ele é filósofo e pedagogo. Ela trabalhou da educação infantil ao ensino médio. Ele estava como professor de um primeiro ano, ano passado, no município de Natal. Aí eu digo, vai lá, dá o teu nome. Eu fiz filosofia em 2009. Aí trabalhei só com bolsista mesmo no ensino médio, depois eu trabalhei
Fundamental 2, como professora, Fundamental 1, e agora Educação Infantil. E também trabalhei com a EJA, o Fundamental 2. Então, experiência você tem. É fantástico. É muito bom. Só me metendo um pouquinho na fala de vocês, eu costumo dizer assim, que o professor de disciplina que tem um curso de pedagogia, ele tem um QI a mais no sentido da prática, porque eu sou formada em ensino religioso, ciência da religião pela UERN e fiz pedagogia pela UFRN, porque eu me apaixonei pela pedagogia. E assim, a prática é totalmente diferente. Quando eu me deparei quando eu trabalhava com ensino médio e ensino fundamental 2, com os meus colegas, né, de área, é totalmente diferente para quem tem, né, o curso que vem para somar na prática pedagógica. Então, acho que todo professor de área deveria fazer um curso de extensão em pedagogia, que dá certo. Dá certo demais. Eu acho que até para sair dessa visão quadradona de só uma área do conhecimento, de só um componente curricular, né? E desse olhar também um pouquinho mais humanizado para as crianças, sabe? Porque a gente acha que quando está lá no Fundamental 2, tem demais, aí começa aquele embate, né, dos egos, que é muito difícil, muito hormônio, né? Muita coisa na cabeça ali. É importante, é importantíssimo. Para conhecimento também acadêmico, para a prática é importante, seria importante. Ou que os cursos de licenciatura, né, das áreas, eles tivessem mais disciplinas voltadas para o ensino, né? Era uma coisa que eu sentia muita falta na geografia. Geralmente os professores que vinham do departamento de educação, que agora é centro, né? Eram professores, tipo, contratados, ou o professor mandava o bolsista, porque era um curso à noite, né? Geografia à noite, e aí a gente perdia um pouquinho nisso. Não todos, tinham uns que eram excelentes, mas acho ainda muito pouco para a construção, sabe? E faltava um pouquinho esse conhecimento mais voltado para a pedagogia, para o ensino, para essa prática. Mais alguém? Mais alguém? Professora Angélica Verônica, eu quero muito agradecer, tá? Eu quero dizer que eu estava aqui o tempo todinho me coçando, querendo falar, mas eu fui barrado. Não fale, fale agora. Trabalho com correção de fluxo na rede, e no Fundamental 2, e estou entrando agora no Fundamental 1, e o quanto se faz necessário o Raízes e Encantos para ser trabalhado com essas turmas, para recompor essas aprendizagens, para a gente sair, como a professora das Dores colocou, sair da caixinha. A gente do Fundamental 2 se preocupa muito com questão de nota, com avaliação. A gente tem que sair... Isso, a gente tem que sair desse sistema que está o tempo todo cobrando esse currículo. A gente tem que dar o nosso gás e tirar do nosso aluno, porque ele é quem tem esse conhecimento, deve trazer para a gente e a gente construir junto com eles novos saberes. Tá? Quero agradecer demais, professora. À tarde vamos estar juntos novamente. Dizer que é uma emoção muito grande a sua fala, falar da comunidade, falar da escola, do chão da escola. É muito importante para a gente, porque assim, a gente aprende muito no chão da escola. Demais. Então, eu sou de ensino religioso, então eu passei praticamente na cidade como um todo. Eu vim desde o São José, lá em Ponta Negra, o Almerinda, no Guarapes, ao João 23, no Alecrim. E aí, se eu for dizer todas as minhas escolas, eu acho que vai ser as 72. Então, mais uma vez, em nome da SME, a gente quer agradecer sua participação, sua colaboração, não só nesse mini curso, mas para o nosso livro também, que é tão enriquecedor. Tá, pessoal, vamos fazer uma foto. Quem puder abrir a câmera para a gente fazer uma foto. Um retrato. E deixa eu só dizer uma coisa. Infelizmente, né, a gente não conseguiu montar o livro para educação infantil. Né? A gente tem os livros do 1º ao 3º, do 4º ao 5º e do ensino fundamental 2. Mas eu fiquei muito feliz com a participação de pessoas que estão lá na educação infantil, né? Que trazem esse frescor, essa questão dos projetos, da interdisciplinaridade,
né, que mostram que é possível, né? E por que não, tá? Requerer o livro para a educação infantil também, né? A gente pudesse montar um material para os pequenininhos também, logicamente que não com sentido de alfabetizar, porque essa não é a proposta, mas de somar com esse trabalho tão bonito, tão lúdico, né, dentro da rede. Vamos pensar, vamos pensar. Pronto, vou fazer lá o print, tá, gente? Foi? Foi, gente. Obrigadão a todos. Professora JBS Brito, venha conhecer melhor a educação infantil. Bora. Eu não sei se foi para mim ou foi para a Verônica, mas vamos sim. Mas a gente vai. Sandra Cristina está parabenizando, professora. Eu que E ela agradeço, disse, gente. e ela disse que Deus abençoe o ano de 2026 sobre a educação infantil. Amo essa minha profissão. Eu também, viu, professora? Um abraço e gratidão, professora Brito. Cloviana também está agradecendo. Eu que agradeço. Renata Lima também está agradecendo pelo minicurso, foi muito bom. Pode colocar, gente. Se quiser também abrir. Pois não, professor Emanuel? Acho que eu perdi o bonde aí, o link da frequência vai para o e-mail. Professor, está aqui no chat, vou reenviar novamente. Enviar obrigado. novamente. Obrigado. Pessoal, agradeço, tá bom? Tchau, tchau. À tarde, novos professores, novos contatos. Viu? Fico muito agradecida. Obrigada por tudo, obrigada pela parceria, pela colaboração.